E aí, pessoal, se você está aqui nesse vídeo é porque você quer empreender abrindo a sua loja de informática, você quer melhorar os processos que estão na sua loja de informática e trazer algo profissional para sua empresa de informática. Presta bem atenção nas dicas iniciais que eu vou dar para que você não cometa alguns erros que pode trazer a falência da sua empresa, que pode prejudicar um bom desempenho da sua empresa, né? Vamos lá. Eu marquei aqui alguns pontos iniciais para quem for abrir a empresa, para quem está começando ou para alguém que já está com a empresa, mas não está tendo bons resultados. Eu quero pontuar alguns 4 tópicos que eu vou pontuar, que é bem importante para quem está começando. São 4 itens bem importantes, então, para quem vai começar. O primeiro que eu quero falar para você é o aluguel, né? Quando você for abrir a sua empresa de informática, presta bastante atenção onde que você vai colocar a sua empresa. Faz uma pesquisa de mercado, vê ali se existe uma demanda para aquela região, vê a média de aluguéis, tenta pegar sempre o aluguel abaixo um pouco da média, nunca pega na rua mais principal, às vezes não vai ser o seu foco, às vezes não é ali o retorno imediato que você está pretendendo ter, porque a sua empresa ainda não existe, a sua empresa ainda não está consolidada no mercado, né? Então as pessoas não têm a assimilação de marca a resultados, porque a sua empresa ainda não está consolidada ao mercado. Então o que você deve fazer? Procurar um aluguel abaixo do valor de mercado, né? Tentar negociar esse aluguel de uma forma à vista no primeiro ano, para que você não fique tão preocupado, né? E mesmo assim, ao desenrolar do ano, mesmo que você tenha pago 1 ano de aluguel, você deve restituir essa fração desse valor, né? Esse 1/12 todo mês, numa conta. Por quê? Porque o ano que vem tem um novo aluguel. Vamos falar que tudo deu certo, que você ficou satisfeito com os resultados, que a sua empresa está indo bem, que você quer permanecer no lugar, quer continuar fazendo o ponto da sua empresa ali. Então você deve pegar esse dinheiro que você for pagando para fazer um novo pagamento no ano seguinte. Essa é uma super dica, tá? Então quando você for escolher o ambiente, nem sempre a rua mais movimentada é a melhor rua. Por quê? Porque às vezes a rua mais movimentada ela não tem, então, estacionamento gratuito para os seus clientes pararem. Não vai ter rotatividade de estacionamento porque ela sempre está cheia, né? E isso dificulta bastante algumas empresas, algumas pessoas a chegarem até você. Porque imagina só, o seu cliente está com 3 desktops lá da empresa dele dentro do carro e ele chega na frente da tua loja, não tem vaga. Só que ele virou à esquerda, ele achou uma concorrência ali, virou à direita, achou uma concorrência e tem uma vaguinha bem na frente dela. O que você acha que ele vai fazer? Ele deve parar ali para deixar os computadores, a não ser que ele foi uma super recomendação da sua empresa. Então ele de qualquer jeito ele vai buscar você. Mas se ele tiver uma oportunidade de ser um cliente novo, você perdeu essa oportunidade, porque você não tinha estrutura para receber ele. Então a primeira dica do aluguel é um aluguel não tão movimentado, porque eu acho que não traz retorno. Eu já tive uma experiência de abrir uma filial num lugar bem movimentado, onde o fluxo de pessoas era bem intenso, passava gente na calçada o dia inteiro, passava rua bem movimentada, era uma rua de mão única e era bem movimentado. A gente conseguiu ali, junto com outros comerciantes, colocar uma faixa amarela para favorecer, mas mesmo assim não trazia bons resultados. Por quê? Porque era uma rua só de passagem, não era uma rua que as pessoas viam preparadas para deixar o equipamento, era uma rua só de movimento, só de passagem. Então nessa filial a questão do movimento não deu tanto certo. A gente fez marca, lógico, todo mundo ainda hoje, até hoje pergunta, né? Mesmo, eu acho que tem 2017,
Isso foi em 2018 que a gente abriu a empresa. Então, de 2018 a 2022, até hoje eu tenho gente perguntando se ainda estou com 2 empresas na cidade. Mas não, a gente concentrou tudo aqui. Por quê? Porque 2 quarteirões atrás está a minha matriz, né? Então a gente fez essa estratégia de colocar a empresa mais visível. Isso é bom, você colocar ela num lugar movimentado, visível. Mas nem sempre as pessoas vão conseguir ter acesso. Lá eu tive casos que o cliente não conseguia estacionar lá e ele trazia aqui para essa empresa, para essa matriz, né? Então, pensa bastante se o lugar movimentado é o melhor lugar. Nem sempre vai ser. E sem falar dos preços, né? Geralmente os lugares mais movimentados são os lugares mais caros, porque tem mais procuras de gente por imóvel, tá bom? Então, não recomendo o lugar mais movimentado. Eu já tive experiência, não tive o retorno no prazo de 1 ano e meio. Então, eu resolvi não gastar mais dinheiro. Mas para quem tem dinheiro, tem visão de mercado, acha que está bem posicionado estrategicamente, que a sua empresa naquele lugar vai expandir, seu bolso aguenta, beleza, vai lá. Você tem já uma reserva, você tem uma parte financeira para isso. Não é ruim, é uma opção de negócio. Lógico, um lugar mais afastado, você vai demorar mais para ser reconhecido, né? Mas aí, em contrapartida, existem outras alternativas de ser reconhecido, tá bom? Então, vou falando do aluguel. Esse é o primeiro ponto ao abrir a sua empresa. Pensar muito bem pensado, né, se vai valer a pena o aluguel que você vai escolher. Se ele tem uma boa estrutura, se não é um ponto velho, se é um ponto seguro, né? Tudo isso você tem que colocar em consideração no aluguel, tá bom? Eu vou passar adiante, né? Eu vou deixar você pensar mais sobre o aluguel, até porque é pertinente ao próprio empreendedor ver as estratégias, né? Escreve aí nos comentários o que do aluguel você pensou, porque assim eu vou saber que você chegou até aqui no aluguel e eu vou continuar, se for o caso, a fazer um vídeo específico do aluguel de lojas de informática. Por quê? Porque é algo que eu já tenho domínio, algo que eu já vivenciei, algo que eu já tive uma experiência, tá bom? Então, segunda etapa, né? Ao abrir sua empresa de informática, o que você tem que fazer? Boas contratações. Coloca no site da associação comercial da sua cidade que você está buscando pessoas que fazem faculdade, porque esse nível de conhecimento é maior. Começa com estagiário. Coloca ali uma pessoa que está estagiando. Se você já é um empreendedor que tem fundamentos, que tem base técnica, que tem conhecimento, que já tem uma vivência na área, então você consegue replicar todo esse seu conhecimento para o seu estagiário. E assim vai criando-se novas pessoas no mercado. É assim que funciona o mercado de pessoas, né? O mercado de profissionais. Eles aprendem com outros. Então, a recomendação para contratação não pega mão de obra de criança, adolescente, porque eu acho que você vai ter mais gasto, mais dor de cabeça. Adolescente é muita energia e às vezes para você ensinar, dependendo do nível de maturidade da sua empresa, isso pode ser um pouco mais dificultoso. Eu não sou especialista da área de contratação de RH, mas eu sou empreendedor dessa área, então eu consigo te falar que ao longo desses 13 anos que eu estou com a empresa aberta, as contratações, as demissões, eu já tenho alguma experiência. Já contratei amigo? Já contratei amigo. E aí? Vale a pena contratar amigo? Eu tive boas experiências com meus amigos. Não foram más, mas foram pessoas responsáveis, né? Eu cobrava a responsabilidade deles. E eles, além de ser amigos, eles eram bons funcionários. Mas chega uma hora que você vê que a amizade pode atrapalhar esse relacionamento contratual, né? Às vezes você quer impor algo com mais rigidez e aí você fica um pouco acanhado. Ou você não tem a habilidade de impor isso. E às vezes até mesmo você impõe, mas por ser amigo, o amigo não recebe tão bem recebido.
e aí você pode romper um laço de amizade. Graças a Deus eu só tive bons relacionamentos, não tive más experiência com amigos, né? Mas vai de cada um. A minha empresa ela iniciou sim junto com a sociedade com um amigo, que hoje não faz parte mais da empresa, que foi bom enquanto durou, né? Então você tem que saber, desculpa, você tem que saber as pessoas que fazem parte da sua vida. Você tem que saber aquilo que vai agregar, qual o conhecimento, qual a expertise de cada um para agregar na contratação, para que a sua empresa avance. E quando você estiver começando a ter lucros, não deixa essa pessoa morrer. Morrer de que forma? Ela ficar desgostosa com o serviço dela, ela ficar desgostosa porque não está ganhando bem, o ambiente de trabalho está chato. Então, na contratação, isso é um ciclo, né? Você manter as pessoas por mais tempo, melhor é. Então, quanto mais gostoso for o seu ambiente de trabalho, essa contratação vai durar. Então, de dica, na contratação, começa com estagiário de nível superior. Não é caro, mas também é uma coisa de carreira, né? Você consegue começar a desenvolver algo mais profissional e até mesmo passar algo profissional, uma boa estrutura para essa pessoa. Não contrata parentes de modo algum. Por quê? Bom, de modo algum não, vamos lá. Hoje eu tenho um parente dentro da minha empresa, é meu irmão. Mas eu relutei há algum tempo e dei a oportunidade para ele. Agora ele já é mais maduro, ele já fez 2 cursos profissionalizantes muito bons, né, que está agregando aqui dentro da empresa, está respeitando as regras. Então tem coisas que você vai ter que ponderar, mas parente para quem está começando, não, porque geralmente você não quer registrar ele, você vai querer deixar esse registro para depois, não vai querer honrar no dia certo do pagamento. Eu estou falando porque são alguns dos problemas iniciais que existem no começo de empresa, sabe? Às vezes chega no dia do pagamento, você tem lá 80% do valor para pagar o funcionário. Estou falando para aquele que começa no justo, aquele que vai no peito mesmo para empreender. Esse daí ele passa um pouco mais de dificuldade. Mas aquele que tem dinheiro no caixa, preparou para abrir, não contrata o seu parente. Por quê? Porque você está começando a empresa, você ainda não teve habilidades suficientes para entender como é a gestão da empresa, como vai controlar as pessoas dentro da sua empresa. Você já fez um plano de normas e regras para a sua empresa? Provavelmente que não. Por quê? Porque você não sabe ainda como a sua empresa vai se portar, qual que é o comportamento interno que as pessoas devem ter. Você ainda não elaborou isso. Mesmo que você está vindo de uma contratação, você era funcionário e agora está virando patrão, às vezes você não pensou nesse lado, né? Que é proibido o celular dentro da empresa, o horário de chegar, como que vai ser? A pessoa pode chegar atrasada, ela não pode, ela é obrigada a chegar mais cedo na empresa. Como que vai ser essa contratação? Então o parente, às vezes, ele não vai respeitar isso, tá bom? Então eu não recomendo o parente no momento inicial da sua empresa. E até mais porque você vai estar limitado ao grupo, né? Por exemplo, se você tiver com 2, 3 pessoas contratadas ali e uma delas for seu parente, no começo você não vai deixar a equipe se interar entre ela, porque as pessoas já vão ter aquele receio. É parente, é irmão, é primo, o cara tá com vantagem, entendeu? Então não tenho recomendação de parente, pelo menos no começo não recomendo por esses fatos. Se você tiver afim, coloca aí. Eu já tive problema com parente. Eu vou entender que você chegou também até essa parte do vídeo dos parentes, né? A contratação. Qual parte da contratação que você teve problema na sua loja de informática? Conta para mim o quanto de dificuldade você passou nesse período de contratação. Qual que é a parte mais dolorida? É a hora que você contrata ou a hora que você demite? Qual que é a hora mais feliz? É a hora que contrata ou é a hora que manda embora?
Ou é a hora que a pessoa vem e te fala, olha, eu estou indo embora. E aí, você estava preparado financeiramente para isso, para um processo residual de rescisão? Você tinha a parte financeira já pronta para isso? Isso também é uma coisa a se pensar quando for contratar. Eu vou ter condições de honrar com esse funcionário que eu estou contratando? Né? Então, presta atenção, tá bom? Uma recomendação na contratação é essa. Contratações profissionais. Contratem pessoas capazes, pessoas que tenham habilidades. Se você é um pouquinho mais aberto, né, do modo de pensar, procura aí, faz um plano de entrevista, coloca umas perguntas interessantes. Eu tenho isso pronto na minha empresa, né? Quando eu vou receber um candidato, então eu já faço aqui com ele uma entrevista que eu tenho perguntas chaves que vai me dar posicionamento da pessoa, como que ela é, se ela é introspectiva, se ela tem facilidade ali no grupo, que tipo de pensamento que ela tem, qual dia da semana que é melhor, é segunda ou é sexta? Então tem umas perguntas assim que nos ajuda a ter o tipo de entendimento. E depois a gente pergunta por quê? Segunda? Segunda é o melhor dia? Por quê? E aí lá na frente, depois de um monte de pergunta aleatória não, todas têm sentido. Tem uma outra pergunta que soma com essa, para ver se o perfil é aquilo mesmo que ele respondeu na primeira. Porque às vezes ele pode querer responder uma coisa que lá na outra pergunta ele desmente aquela resposta, né? Então, existe um roteiro de entrevista aqui. Não temos pessoas de RH, pessoas já profissionais nisso, mas nós lemos e procuramos algo para a gente, que isso favorece, tá bom? Então, agora... uma coisa importante sobre a contratação. Muitas das vezes no começo você vai ter que se desdobrar, né? E o seu tempo ele é único, ele é 24 horas, como de qualquer outra pessoa, né? Você vai ser o recepcionista, vai ser o telefonista, vai ser o técnico, vai ser o empreendedor, vai ser o faxineiro. E aí? Será que você fazer as atividades de menor valor vai pagar essa hora sua que poderia estar pensando em desenvolver? Vai ser interessante para você ter alguém fazendo isso, ou é melhor você fazer isso, né? São coisas assim que a gente tem que pensar. O que vale mais? Eu contratar alguém e ficar no 0 a 0 e eu ter tempo livre para desenvolver, para empreender, porque a vida é sempre assim. É o empreender que impulsiona, que alavanca a tua empresa. Não esqueça que acha que vai abrir a tua empresa aí e ela vai sair dando dinheiro da noite para o dia. Pode ser que sim. Você teve sorte, que já teve bons contatos e já está abrindo com bom retorno e lucro. Glória a Deus, porque nem todos são assim, né? Nem todos conseguem abrir a empresa lucrando de começo, nos primeiros anos, né? Às vezes nos primeiros anos você vai pagar para isso, você vai conhecer. E aí o motivo de eu estar dando essas dicas é para você não pagar com muitos valores, né? Não precisa você gastar o mesmo tempo que eu gastei lá atrás. Encurta esse período, escuta as dicas, aproveita. E se você acha que eu posso te dar mais dicas, pergunta aqui no vídeo. Pergunta para mim qual a sua dificuldade sobre isso, que eu vou te responder, tá bom?